Vamos lá. Outra questão aí, só que agora do vestibulinho do IF Baiano de 2012. O conjunto de valores numéricos de uma dada temperatura pode assumir em um termômetro constitui uma escala termométrica. Atualmente, a escala Celsius é a mais utilizada. Nela, adotou-se os valores 0 para o ponto de fusão do gelo e 100 para o ponto de ebulição da água. Existem alguns países que usam a escala Fahrenheit, a qual adota 32 e 212 para respectivos pontos de gelo e de vapor. Tá? Aqui a representação. Em um termômetro em escala Celsius, esse zero aqui, ele corresponde ao ponto de fusão da água. Tá? E já em um termômetro em Fahrenheit, o ponto de fusão é representado por 32. Tá? Em um termômetro em Fahrenheit, o ponto de ebulição, que é o ponto em que a água ferve, a temperatura de a pressão de 1 atm é 212. E que a água ferve no Celsius é de 100 graus Celsius. Tá ok? Existe uma equivalência entre esses números. Certo dia, um jornal europeu informou que, na cidade de Porto Seguro, o Serviço de Meteorologia anunciou entre a temperatura máxima e mínima uma variação de 36 graus Fahrenheit. Esta variação de temperatura expressa na escala Celsius é de... Então, cuidado com essa questão, cara. Ela não é uma questão de conversão de temperatura, mas sim de conversão de variação de temperatura. Por exemplo, mudou 36 graus Fahrenheit na escala Fahrenheit, tá? E se fosse um termômetro em Celsius, ia mudar também 36? Então, caso você não lembre da fórmula, eu vou colocar aqui, tá? E é uma forma fácil da gente deduzir. A variação da temperatura em Celsius sobre 5, ela é igual à variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Lembre que essa fórmula aqui é muito parecida com a fórmula de conversão. Só que a gente está trocando os termos de cima simplesmente por variação. Tá? O 5 e o 9 permanecem. Então, se você sabe essa daqui de cabeça ou sabe montar ela, fica muito fácil você montar essa daqui também. Tá? Então, vamos lá. Bem simples a ideia. Onde eu tenho variação da escala em Fahrenheit, da temperatura em Fahrenheit, eu vou colocar o 36. Então, fica variação da temperatura na escala Celsius é igual a 36 sobre 9, tá? 36 dividido por 9 dá 4. Então, fica variação da temperatura na escala Celsius é igual a 4. E não posso esquecer do 5 aqui embaixo. Passo esse 5 multiplicando. Então, fica variação da temperatura na escala Celsius vai ser 5 vezes 4, que dá igual a 20 graus Celsius. Tá bom? Pronto. Então, o que acontece aqui? O que significa necessariamente isso? Se a temperatura em Celsius, em Fahrenheit, subiu 36 graus, se fosse um termômetro em Celsius, ele teria subido apenas 20. Como assim, professor? Significa isso aqui, caras. Ó. Por exemplo, né? Eu não vou adequar aqui as unidades, mas, digamos, se fossem 32 graus Fahrenheit, a temperatura mais fria, e 68 a temperatura Fahrenheit mais quente, então a gente teria uma variação de 36. No caso aqui da temperatura em Celsius, seria, por exemplo, do 0 até o 20 graus Celsius. Tá ok? E corresponderiam à mesma variação em termos de aumento de temperatura.